fazia de muamba nos anos 90? Ah, de muamba eu adorava comprar umas roupinhas, uns perfumes, umas bolsinhas pra vender. Tirava as etiquetas, colocava as roupas dobradinhas. Ah, uma vez eu tava fazendo a minha casa, né? Naquela época o dólar tava R$1, $1. Era uma maravilha. Então eu comprei as maçanetas da minha casa, os misturadores e trouxe naquela mala que hoje é conhecida como sacão da vovó. Passei no free shopping, comprei um monte de licor, mas eu achei que os caras não iam me pegar porque era pra minha casa, né? De boa. Mas o cara me chamou. Na hora que ele me chamou, eu falei, quer saber? Esse cara vai me dar uma multa. Eu peguei e empurrei a caixa que estava na frente do meu carrinho e deixei cair todos os meus licores no chão. Foi aquele fuzuê. Como que você compra no free shopping? Você tinha o direito de troca se quebrasse lá dentro. Aí eles já me ajudaram a fazer a troca e foi um fuzuê e eu saí de boa, eles nem olharam mais minha mala. Apesar de não parecer, esse programa é feito de fatos apurados e noticiados jornalisticamente. Olá, meus amigos ouvintes! Bem-vindos! Da Wondery, esse é mais um episódio de Só no Brasil. Eu sou o Vitor Camejo. E eu sou Pedro Duarte. Vitor, o que você vai contar hoje aí que traz aquele sentimento que pode ser amor ou pode ser azia quando a gente fala em Brasil? Ah, rapaz, pra falar do charme, do molho brasileiro, não tem jeito melhor, Pedro. Hoje a gente vai falar sobre duas paixões brasileiras, futebol e muamba. Olha aí. Mais especificamente, o caso verídico de um voo que chegou no Rio de Janeiro no dia 20 de julho de 1994. Dentro desse avião, Pedro, estavam jogadores da seleção brasileira que tinham acabado de ganhar a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Clássica Copa de 94. Pois é, então. Só que quando esse voo, que carregou os atletas, os dirigentes, a galera, veio de volta pro Brasil, ele trouxe também algumas toneladas de excesso de bagagem e de cara de pau. E é sobre esse caso que a gente vai falar aqui hoje. Pedro, me diz, tu lembra dessa Copa do Mundo? Essa foi a melhor Copa, bicho. Copa Raiz, Copa Clássica. Eu lembro que foi a primeira vez, inclusive, que eu ganhei um bolão na minha vida. R$15 no bolão do prédio. R$15 na época valia muita coisa. 94. É, rapaz. Então, no câmbio de hoje, isso aí dá uns R$150. Pois é, dá pra comprar um Uno. Tinha também as camisas bizarras do goleiro baixinho do México, Jorge Campos. Tinha a cabeleira do Valderrama. Teve aquele zagueiro dos Estados Unidos que era meio tiozão, roqueiro, motoqueiro, o Alex Lalas. Meu amigo, teve o Maradona dopado. É, então. Era uma Copa ética e esteticamente perfeita. Tempos mais simples. Sim. É uma época pré-Enzo ali, o Enzo analógico ainda. Essa Copa, velho, é um marco pra mim porque foi a primeira vez que eu lembro de ter sofrido ansiedade na minha vida. Eu tinha, sei lá, uns 7 anos e eu ficava maluco antes dos jogos, assim. Tipo, o jornal lá em Belém ficava mudando a capa a cada jogo do Brasil que tinha e eu ficava doido. No jogo contra Camarões, por exemplo, eu lembro que a manchete da capa era assim, que venha Camarões, e uma capa cheia de camarão cozido, flambado no conhaque ali. Pô, era uma doideira aquilo ali, cara. Eu tenho segredos que eu prefiro esquecer pra nunca mais lembrar. Mas enfim, voltando à pista de pouso do Galeão, estamos no Rio de Janeiro, Brasil, 1994. Senhores passageiros, Dentro daquele avião da Varig estava a seleção brasileira, que era composta por, e aqui eu peço licença para citar de cabeça, porque eu carrego de cor e salteado a escalação de 94 que tinha... Número 1, Tafarel. Número 2, Jorginho. 3, Ricardo Rocha. 4, Ronaldão. 5, Mauro Silva. 6, Branco. 7, Bebeto. 8, Dunga. 9, Zinho. 10, Raí, que era o capitão e perdeu a braçadeira pro Dunga ao longo da Copa. Foda-se. 11, Romário. 12, Zete. 13, Aldair. 14, Cafu. 15, Márcio Santos. 16, Leonardo. 17, Mazinho. 18, Paulo Sérgio. 19, Miller. 20, Ronaldo Fenômeno. 21, Viola. E 22, Gil Reinaldo. Cultura inútil. Além desses nossos heróis patriotas, estavam também a comissão técnica, o treinador Carlos Alberto Parreira e a galera da CBF, que incluía cartolas, e os convidados especiais, aquela patota divertida, né, os agregados ali, os amigos. Cunhado. E aí, antes de seguir com a história do avião, vale contextualizar o que a conquista dessa Copa representou para o país na época.
O Brasil tinha acabado de levar o caneco depois de 24 anos de fila. Desde 1970 que a gente não ganhava o Mundial. Então, a euforia estava enorme. E some-se a isso o fato de que menos de 3 meses antes, no dia 1º de maio, o Brasil tinha perdido o Ayrton Senna, né? Que teve um acidente trágico lá em Imola. E o Brasil ainda estava chocado, de luto, quando essa explosão de alegria bateu. E indo pra fora do esporte, né? Se é que Fórmula 1 é esporte também, né? Brincadeira. O país estava numa lua de mel com um plano real. O pacote econômico do governo Itamar Franco tinha acabado de entrar em vigor, dia 1º de julho daquele ano. A inflação estava controlada, as pessoas melhores financeiramente. E aí vem uma parte muito importante que é o dólar, Pedro, tinha despencado, mano. Que beleza. Na semana que os nossos gladiadores na camisa canarinho chegaram com a taça, o dólar tava na casa dos 92 centavos de real, meu amigo. Ou seja, com R$1 você comprava $1 e ainda sobrava um troco com uma balinha Sete Belo. A balinha Seven Beautiful. Esse aí era o país ali em meados de 94, ou seja, cenário perfeito para glorificar de pé os campeões da Copa do Mundo de futebol. Nas ruas, no rádio, na televisão, na casinha de sapê, só se falava na conquista do Tetra, velho. Toda hora aparecia um flash de algum lugar que a seleção tava passando, sendo recebida com festa, desfile em carro aberto dos bombeiros, aquela alegria. E antes de chegar no Rio de Janeiro, a seleção fez uma mini tour pelo país, com escalas em outras cidades. A primeira parada foi em Recife e depois eles foram para Brasília, onde a seleção chegou escoltada por caças da Força Aérea, recebidas ali com honra, pompa e circunstância pelo Itamar Franco, que era o presidente, com seu lindo topete presidencial. Como todo bom político, o Itamar quis tirar uma casquinha do troféu e colocar na conta dele. Dá uma olhada nessa notícia que narra o encontro da seleção com o Itamar. O troféu surge nas mãos do capitão Dunga e o capacete de Ayrton Senna nas mãos de Parreira. No alto da rampa da Praça dos Três Poderes, o presidente Itamar Franco entrega a medalha do Mérito Desportivo para os jogadores, a mais alta condecoração que um governo concede a um atleta. Eu arrepiei, moleque. Eu arrepiei. Essa pra sair só foi ver tanta camisa da CBF no dia 8 de janeiro de 2023. Mas esse é outro assunto, hein? Copa do Mundo, alegria, galera. Alegria. Depois de Brasília, é que vem a parte boa. É aquele momento que enche o coração de amor e o fígado de raiva. O cenário agora sim, Aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro. E na chegada ao Rio de Janeiro, rola aquela cena que já se tornou icônica, do Romário pendurado pra fora da janelinha da frente do avião com a bandeira do Brasil. E é aí, meu amigo, que a mágica acontece. Parecia que o desembarque no Rio de Janeiro seria tão grandioso quanto em Recife e Brasília. Ao chegar no Rio, a seleção brasileira é ameaçada pelo leão da Receita. Alguns começam a se irritar e os jogadores ameaçam jogar fora as medalhas oferecidas pelo presidente Itamar. Ô, louco, ameaçados pelo leão. Leão. Parece que era um leão de verdade ali, que botaram pra comer os caras. Seja a pessoa que for, se me atacar, eu vou atacar. Devia estar rolando aquele pagode maneiro, né? No avião, só pra contrariar um molejão. Todo mundo chega feliz e aí vem o leão. Quem vai pro Paraguai teme isso toda vez que cruza a longa ponte da amizade, viu? Quem chega de Miami também, viu? É, então, só que aqui era só um monte de jogador voltando apenas depois de ganhar a Copa do Mundo, meu amigo. Os caras têm um troféu da FIFA e um monte de medalha da presidência feita de refém. É uma tempestade perfeita, é brasileiro com dinheiro na mão, proibido em vários países. Coloca em cima disso mais ainda um caminhão de grana, só de patrocínio, e todo o pacote que vem junto. Tava todo mundo montado no capital, nos Estados Unidos, com dólar a menos de R$1. E aí, meu irmão, faz a conta, Pedro, e me fala, nesse cenário, o que todo brasileiro faz? Compra! A gente compra tudo que dá. A gente compra com dólar, qualquer dólar. A gente compra. Imagina com esse dólar maravilhoso aí. Muambagem pesada.
que deve ter vindo aí de creme Victoria's Secret, chocolate Lindt, roupa de gosto duvidoso e Super Nintendo. Nessa bagagem aí dava pra encher o Maracanã todo. É, rapaz, a seleção saiu do Brasil com uma carga de 2 toneladas. Na volta, o peso total era de 17 toneladas, meu amigo. Normal. Os caras trouxeram 15 toneladas de muamba, papai. Já na saída dos Estados Unidos, o voo atrasou mais de 2 horas, porque demorou pra embarcar tudo que a rapaziada tava trazendo. Pra ilustrar melhor pra vocês em casa, foram necessários 2 caminhões e 6 caminhonetes para transportar a bagagem da seleção lá nos Estados Unidos. Até o massagista da seleção, que atendia pelo maravilhoso apelido de Knockout Jack, teve que ajudar o pessoal do aeroporto de Los Angeles lá a carregar tudo pra dentro do bagageiro do avião. E isso tudo saiu em matérias da Folha de São Paulo nos dias 20 e 22 de julho de 94. O voo era fretado, então não tinha problema de excesso de peso. Era aquele open bar de bagagem, meu amigo. Podia trazer tudo. Mais um benefício do cartão CBF Platinum Golden Plus. Só que eles esqueceram de combinar com a alfândega. É aí, nesse momento, que entra em cena um ser humano dono de um lindo nome. Belson Martins Pureza. Belson Martins Pureza. Belson Pureza era nada mais, nada menos do que o chefe de bagagem acompanhada do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Vitor, pelo amor de Deus, diga que esse cara vai fazer alguma coisa boa, bicho. Porque assim, eu não sei se eu aguento um agente público chamado Pureza fazendo merda. Calma, vamos em frente. Quando perguntado pela imprensa, o Pureza disse que os jogadores não teriam nenhum privilégio, que seriam tratados como manda a lei. A ideia era que toda a bagagem trazida fosse armazenada no barracão da Receita, inspecionada, e aí sim encaminhada para os jogadores. Isso, claro, depois do recolhimento da grana que fosse necessária para a liberação do que excedesse o limite de compra no exterior, que na época era de $500. Eu gosto é que antes da seleção chegar, a imprensa já tinha se ligado que isso ia acontecer, né? Todo mundo fez em segundos, inclusive a matemática que esse podcast tá fazendo aqui, o programa inteiro. Era muito previsível. É isso aí, Pureza! Mostra pra eles quem é que manda nessa porra! Que maravilhoso, cara. Mas aí está, chegou a seleção brasileira. O Pureza disse que a situação começou a ficar tensa já na pista do aeroporto. O pessoal exaltado, querendo devolver as medalhas que tinham ganhado da presidência. E nesse meio tempo, já tinha se formado uma multidão nas ruas do Rio de Janeiro. Sim. Centenas de milhares de pessoas esperando o desfile dos campeões ali. E isso aí já era tipo meia-noite. Depois de todo o rolê passar por Recife, Brasília, carro aberto, contato com os populares. Devem ter tido que falar com 1 milhão de autoridades locais ali de Pernambuco, de Brasília, uma fila de desembargador mala, com aqueles bafos de café com charuto. Até hoje esses caras devem ter aquela camisa autografada pelo Márcio Santos, pendurada na varanda gourmet ali do condomínio. Isso sem contar o detalhe de que eles tinham acabado de jogar só uma Copa do Mundo inteira, né? Então, os caras estavam cansados e puto da vida. Todo mundo querendo ir pra casa, abrir os Lindt, comer os Toblerone na frente da TV, aquela TV de 749 milhões de polegadas, Mas o Pureza não arredava pé, meu amigo. Um funcionário público com uma missão. Isso. Era a Pureza. Só que aí chegou a artilharia pesada. O então presidente da CBF, Ricardo Teixeira. A Wild Ricardo Teixeira Pierce. Reforço de peso aí. Esse não brinca em campo. Figurinha dourada. O cara já chegou com marra de jogador caro, metendo aquele... Você sabe com quem que você tá falando? Já sacou aquele gradiente tijolão e haja fazer ligação pra cá, ligação pra lá. E a gente não tá falando aqui de ligar pro primo, do tio, do cunhado que trabalha na alfândega. Porra, liga pro filho da Margarete, ele resolve. Pode dar aquela forcinha, não é isso. A bucha passou pra mão do inspetor-chefe da Receita no Galeão, chamado Silvio Sá Freire. Depois passaram pro secretário da Receita Federal, Osíris Filho. Subiu pro ministro-chefe da Casa Civil, que na época era o Henrique Hargreaves, e chegou finalmente no ministro da Fazenda, o Rubens Recupero. O cara liga pro ministro da Economia do país pra desenrolar uma muamba.
Quando a gente fala de jeitinho brasileiro, isso aí tá em outro nível. Meu amigo, enquanto isso, já tem mais de 5.000 torcedores na porta do aeroporto esperando pra receber os jogadores, moleque. O tempo vai passando, todo mundo vai ficando mais nervoso. Nisso já faz quase 1 hora que a seleção tá lá estacionada na pista do Galeão esperando a notícia. E aí ela chega. Todo mundo liberado, meu parceiro. Alegria! O ministro deu sinal verde. Não tem ninguém pobre hoje. Pode todo mundo subir no caminhão do bombeiro tranquilo. Nem um único joguinho de Mega Drive trazido nessa bagagem vai ser taxado, meu amigo. Pedro, é o seguinte. Agora que a gente já sabe como é que a muambada chegou no país, entrou tudo pela porta da frente, agora que a gente já resolveu tudo isso, vamos pro que interessa. Vamos ouvir o que a rapaziada trouxe na bagagem. A gente consegue perceber a personalidade de cada um aqui só pela lista do que eles trouxeram. Por exemplo, Carlos Alberto Parreira. Parreira era um técnico que entrou com todo mundo reticente. Ele não favorecia o jogo bonito, achava o empate um bom resultado, não gostava de arriscar, um técnico burocrático, pragmático. Logo, na lista de Parreira nós temos uma TV Mitsubishi Big Screen, uma impressora laser, uma fotocopiadora e um microcomputador compact Presário. Sucesso! Ele tava já prevendo pandemia e tudo, bicho. Ele montou um home office. O cara tinha uma copiadora em casa. O cara pensou, se eu vou comprar uma fotocopiadora. Quem pensa? Pior que eu tô com saudade do Parreira. Na lateral direita, Jorginho com a 2. Um cara centrado, ajudava a armar o time, botar a bola no chão, um ser racional, atleta de Cristo. Sim. Na bagagem, ele trouxe um aparelho de som portátil, uma bicicleta ergométrica, um aparelho de ginástica e um carrinho de bebê. Sucesso! Com certeza tinha sido pai recentemente, queria manter o famoso shape, com academia em casa, enquanto podia ficar perto da família e tal. Eu aprovo as compras do Jorginho. Na lateral esquerda, Branco com a 6. As compras do Branco são as minhas favoritas, cara. Começando pelo fato que elas nem sequer couberam no voo da seleção. Tiveram que vir em outro voo separado. A gente tá falando aqui do avião da Muamba, teve um aviãozinho de Muamba só pro Branco. Vamos à lista. Um forno de cozinha pra embutir, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, geladeira, aparelho de ginástica, esteira elétrica e uma TV gigante. Sucesso! Um cara balanceado, um pouco de salada, um pouco de rango, um pouco de exercício, um pouco de TV depois. Eu gostei. Compondo o setor ofensivo, Raí camisa 10 e Romário com a 11. Dois caras boa pinta que curtem levar um papo maneiro, botar aquele CDzinho com a gata. O que os dois trouxeram? Um sistema de som completo. Você imagina aí que eles vão tocar músicas completamente diferentes, né? Raí tem cara de MPB, uns Kid de abelha, um negócio assim, né? E Romário a gente sabe, Romário é da festa, do pagode, do funk, do axézão no talo. E essa é uma lista de produtos que foi publicada pela Folha de São Paulo, com os dados que um repórter anotou nas caixas que estavam sendo carregadas no avião lá em Los Angeles. Então ela não está completa. Por exemplo, sob o nome de Ricardo Teixeira, aparece apenas Sela de cavalo. E essa cela aparentemente foi declarada. O cara é fino, né, rapaz? É um cela de cavalo, é um vilão de James Bond. É, rapaz, negócio elegante. Pede o martini mexido, né? Mais pra frente, em 95, a Receita disse que as chopeiras instaladas numa boate que o Ricardo Teixeira tinha na Gávea, a El Turf, também entraram pelo voo da Muamba. As chopeiras chegaram a ser lacradas, só que depois elas foram liberadas pelo Tribunal Regional Federal. Caramba, cela de cavalo e boate no Jockey Club do Rio de Janeiro, velho. É um cara, uma temática equina do Ricardo Teixeira, né? Cara, me dava um trabalho ser cidadão no Brasil. E pra contrabalancear com ele, teve um cara que não trouxe muita coisa. Ronaldo Fenômeno.
Nunca critiquei, Vitor. Nunca critiquei Ronaldo. Na época, Ronaldinho. Não criticou, mas na hora H, ele concordou que a seleção deveria ter sido liberada pela Receita. E ele disse aqui, abre aspas, eu concordo com a exceção que abriram pra nós, porque a seleção batalhou bastante pra conseguir o título. Fecha aspas. Eu retiro o que eu disse, sempre critiquei o jovem. O jovem Ronaldo Fenômeno, rapaz. O jovem. E olha o preju que essas singelas comprinhas geraram para o erário público. O inspetor-chefe da Receita no Galeão, o Silvio Safreire, calculou o prejuízo em $1 milhão, que hoje em dia daria mais ou menos, 12 milhões de reais. Lembrando que o dólar e o real eram quase do mesmo valor na época. 12 milhões já dava pra dar entrada em uma kitnet em São Paulo. Você consegue os melhores cativeiros dessa cidade aqui com esse dinheiro. Agora que a gente já falou de como a mercadoria conseguiu cidadania brasileira, vamos ouvir como é que se desenrolou essa treta depois. Olha só a merda que deu. O secretário da Receita Federal, Osiris Lopes, e Silvio Safreire saíram dos cargos depois de bater de frente com o bonde da seleção. Sobrou nada. Depois do incidente, 67 dos 96 delegados e inspetores da Receita Federal estavam com pedidos de demissão apresentados. O voo da Muamba foi para a justiça e, obviamente, se arrastou por anos. A CBF, do Ricardo Teixeira, pagou depois, segundo a CPI da CBF Nike, R$ 46.209,60 de ICMS e só isso bancou a conta de todo mundo. Só aquela cela de cavalo ali já passava disso, fácil. Agora, vale contar mais uma presepada para fechar com chave de ouro essa merda toda. O Luiz Gustavo Viveiros, que era o diretor da CBF, ele não foi citado aqui em nenhum momento e meio que não aparece muito no rolê também. Mas a gente vai ter que mencionar ele por honra ao mérito, porque é dele a justificativa mais bonita dessa pataquada toda. Ele disse o seguinte, abre aspas, a seleção trouxe excesso de bagagem, excesso de garra, excesso de alegria. E esses dois últimos são os mais importantes. Fecha aspas. Que maravilhoso. Isso é arte. Isso é brasileiro demais. Só no Brasil. Cara, refletindo agora aqui sobre tudo que a gente ouviu, o que eu acho muito doido disso tudo aí é que os caras não é que eles fossem fudidos de grana, entendeu? Todo mundo ali era jogador de futebol profissional e de time grande, tipo, no auge da carreira, entendeu? Todo mundo era bem remunerado, já era todo mundo rico ali. Tava todo mundo com a faca e o queijo na mão. O Senna tinha acabado de morrer, um dos maiores ídolos nacionais. A vaga de ídolo estava aberta. Tava lindo demais e os caras se superaram, velho. Vence a porra do campeonato mais difícil do mundo e não conseguem concatenar as ideias pra simplesmente pagar o que tava devendo. Mas é como se fosse uma versão natural, pô, uma fobia ao fisco, uma fiscofobia que a gente tem aqui. É um reflexo deles e de muitos de nós também fazer o que for necessário para não pagar imposto. Na época, teve até uma pesquisa do Datafolha que mostrou que 75% da população discordava dos privilégios concedidos para a seleção brasileira. Mas aí não pegou, né? É tipo a lei que às vezes não pega, não sabe como é que é. O povo tava entregue, Vitor, a alegria do campeonato. Virou só uma notinha de rodapé, atropelada ali pelo rolo compressor da emoção nacional de ganhar a Copa do Mundo depois de 24 anos, entendeu? E agora é chegado um momento incrível desse episódio, que é a nossa mistura do Brasil com o algoritmo, Pedro. Essa é a mistura do Brasil com o algoritmo. Explicando aqui, a gente alimenta uma inteligência artificial com o puro creme da brasilidade que foi apresentada aqui no nosso episódio. E vê o que ela sintetiza. Ela basicamente vai nos brindar com uma maravilhosa canção que vai sintetizar todo o nosso episódio a partir das nossas cenas psicodélicas brasileiras aqui. Pô, Vitor, aí promete então, viu? Vai ser lindo. Então tudo que a gente apresentou aqui, a gente alimentou com inteligência artificial e ela vai nos dar uma linda canção. Pode soltar. Liberta, DJ! A seleção viajou lá pros States.
geladeira, chupeira, TV e frigobar. Vamos lá, Brasil, nossa seleção. Se der um problema, usa o pistolão. Puxa o tijolão, faz uma ligação. E quando atender, eu vou passar. Tenho a Copa, sou o herói da nação. Que maravilhoso, cara. Pô, eu consegui imaginar os créditos passando como numa sitcom dos anos 90, sabe? Com a música tocando, e o Rubens Recupero sorrindo, e Ricardo Teixeira dando aquela sorrisada, sorrisinho maroto. Posso falar de coração? O final veio um lance assim tiquitita, sabe? Eu me senti feliz. Não sei explicar. Eu adorei, eu quase tô concordando que eles não tinham que pagar mais nada. É isso, eu Mudou me minha senti opinião. feliz. Gente, vocês merecem, são campeões. Que bom que a seleção nos deu o tetra e esse programa maravilhoso. Pois é, rapaziada, esse foi o nosso episódio. Mas semana que vem a gente volta pra jogar luz em coisas que fazem a gente estufar o peito e dizer: ai, ai. Só no Brasil. Só no Brasil é um podcast da Wondery, com produção da Pipoca Sound e apresentado por Pedro Duarte e Vitor Camejo. A direção e o roteiro são do Afonso Capelaro e do Pedro Spreger, com comentários meus e do Pedro Duarte. A pesquisa é do Daniel Castro. A edição de som é feita pela Bettina Calmon e Eduardo Keller. A música original, desenho de som e mixagem são da Bettina Calmon, do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. A checagem é da Thaís Mandarino. As artes são feitas pelo Luiz Rondinelli e o clearance é do CQS FV Advogados. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jéssica Redburn e Martin Louis. A produtora associada é Giovanna Romano Sanches.